Olá a todos, nosso abraço fraterno, solidário, a cada uma que aceitou o convite para participar desse momento de reflexão, momento de início das atividades letivas, de investigação aqui na universidade. Quero agradecer muito ao convite, professora Lúcia, professor Jussara, a todos que ajudaram a construir esse momento. Dizer da satisfação de estar mais uma vez aqui na cidade, aqui nesse campus. Eu vou, na realidade, dividir um pouco em 3 partes a minha fala a respeito do momento que nós estamos vivendo hoje. Eu quero, inicialmente, fazer uma breve introdução acerca dos desafios que nós todos, do ponto de vista da academia, né, estamos tendo para entender melhor o que ocorre no mundo e como, de certa maneira, o nosso país está inserido nesse novo mundo desse início do século XXI. Parto de uma crítica à economia política, vamos dizer assim, que vem servindo de base para a reflexão sobre o curso do nosso país e do mundo. Isso porque entendo que, de certa maneira, em grande medida, as interpretações de hoje são interpretações muito limitadas, porque, de certa maneira, estão ainda contaminados pela força que a literatura, a contribuição neoliberal, vamos dizer assim, teve importância no mundo todo e no Brasil, né, na medida em que criou uma visão mecânica da sociedade, olhando em grande medida tendo o Estado como o principal problema da sociedade. Né? Então, essa visão mecanicista, né? O professor Mangabeira Húngaro diz que é uma visão de encanador, né? Menos Estado, mais sociedade, economia, menos Estado, mais sociedade, mais economia, mais Estado, menos sociedade, menos economia. Nós ficamos prisioneiros dessa dualidade, que é uma falsa dualidade, para quem conhece de forma aprofundada e reconhece que, na realidade, o desenvolvimento do capitalismo se deu a partir, né, da própria constituição do Estado. O Estado não é uma instituição à parte da sociedade e economia capitalista, é um elemento fundamental, fundante disso. Um outro aspecto que me parece que contribui para uma dificuldade para nós melhor entender a realidade é a contribuição que vem do pós-modernismo, né, que fragmentou de maneira generalizada os objetos a serem analisados. Então, nós temos uma difusão de estudos que olham as partes e perdem de vista o todo. Desapareceram palavras como classes sociais, né, e ganharam dimensões crescentes, determinados segmentos, né, de gênero, de raça, segmentos etários. Obviamente, são estudos importantes, pesquisas que devem ser realizadas, mas, de certa maneira, nos afastam de uma visão mais ampla da sociedade em que vivemos. E, meu modo de ver, essas contribuições, de certa maneira, criaram um grau de alienação muito grande nas universidades, nas instituições de pesquisa, e que, de certa maneira, colocam essas instituições numa situação muito diferente daquelas que essas mesmas instituições tiveram na virada do século XIX, início do século XX, em que as universidades, as instituições de pesquisa tiveram uma grande colaboração, não apenas para entender a sociedade, mas denunciar os excessos do que estava ocorrendo na virada do século XIX para o século XX. Então, a minha parte é um pouco introdutória nesse sentido, porque parto do pressuposto que há uma enorme dissintonia em relação ao que hoje está ocorrendo no Brasil. Segunda parte de certa maneira, chamar a atenção para uma
questão muito importante em relação às transformações significativas no capitalismo e seus impactos na organização dos Estados nacionais. Então, estamos partindo do pressuposto, portanto, que aquela perspectiva que foi criada no segundo pós-guerra, que foi uma perspectiva de constituição de políticas nacionais, políticas do Estado Nacional, vem perdendo grande importância desde o ajustamento, o novo pacto de dominação construído nos Estados Unidos no final dos anos 70, início dos anos 80. De tal forma que o que nós estamos vendo hoje é uma perda de capacidade dos Estados nacionais fazerem políticas nacionais. Nós, por exemplo, não podemos falar em políticas nacionais de saúde, o Sistema Nacional de Educação, Sistema Nacional de Assistência Social, Sistema Nacional de Trabalho no século XIX. Isso tudo é uma invenção do século XX, especialmente a partir dos anos 30 e fundamentalmente depois do segundo pós-guerra. O que está ocorrendo hoje é uma perda de eficiência, de eficácia dessas políticas nacionais, tendo em vista a forma com que hoje os Estados Unidos conduzem as suas decisões. Por exemplo, o Brasil, mas não é só o Brasil, podemos falar também da Alemanha, podemos falar da Rússia, podemos falar da França, da Inglaterra, não tem mais política monetária, não tem mais a capacidade de definir a sua moeda, porque dependem das decisões dos Estados Unidos, decisões tomadas pelo FED, pelo Banco Central norte-americano. Ao mesmo tempo, nós estamos acompanhando que, junto com essa reestruturação da economia norte-americana, há também uma mudança profunda na forma de organização das empresas. Nós estamos transitando das antigas empresas multinacionais para cada vez mais corporações transnacionais. O mundo hoje organizado por em torno de 500 grandes corporações transnacionais, e que apontam para uma perspectiva que não são mais países que têm empresas, mas empresas que têm países, dado a importância dessas grandes corporações, e vou tentar explicar muito. E a última parte, então, é olhar um pouco para a situação do Brasil, como é que o Brasil se encontra, né? Quais seus desafios. Então, são essas as 3 partes que eu queria falar. Olhando aqui, já são 20 para as 11, uma meia hora, 40 minutos, depois a gente tem aqui uma possibilidade de fazer um diálogo, ouvi-los também quero aprender um pouco. Bom, as razões da dissintonia sobre o que está ocorrendo hoje no mundo e no Brasil. Vamos dizer assim, o sistema econômico mundial, o modo de produção capitalista, né, é uma espécie, de forma analógica, uma espécie de um rio, né, um grande rio, que funciona, que segue o curso em meio a correntezas, né, mas esse rio segue de forma tranquila, demarcado por suas margens. As margens é que direcionam para onde é que vai este rio. E países como o Brasil, né, que não são países do centro do capitalismo mundial, o sistema capitalista, desde o seu nascimento, ele sempre funcionou a partir da existência de um centro dinâmico, e esse centro dinâmico estabelece hierarquias para os demais países. Então, não há homogeneidade no capitalismo, há uma enorme diferenciação. E o centro dinâmico do capitalismo é aquele que reúne 3 grandes características. A primeira característica, para ser um centro dinâmico, é ter moeda de curso internacional, moeda que é reconhecida interna e externamente, que se transforma na unidade de conta, na unidade, na reserva de valor, na unidade de troca, interna e externamente. Todos aqui são jovens, mas nem vão lembrar que há menos de 20 anos, pouco mais de 20 anos atrás, nós mesmos brasileiros nem aceitávamos a nossa moeda. A gente queria ter uma outra moeda, né, dado a questão da inflação. Hoje nós temos moeda de curso nacional, mas para quem já teve a oportunidade de sair do Brasil, sabe perfeitamente que pouco adianta levar a nossa moeda para outro país, porque as pessoas não acreditam na nossa moeda. Tá? Então nós não somos um país do centro dinâmico do capitalismo, não temos moeda de curso internacional. São pouquíssimos países que têm essa possibilidade. Mas não apenas tem moeda, mas precisa ter uma outra constituição, que é a existência de um poder militar, um
poder de exercício das Forças Armadas. As Forças Armadas, de maneira geral, são um prolongamento da própria diplomacia, a capacidade de impor, quando necessário, os interesses de um determinado país. Infelizmente, nós não temos Forças Armadas dignas de nome. Nós temos uma enorme riqueza debaixo do solo, que é o petróleo, do pré-sal, por exemplo, uma das maiores fronteiras marítimas que o Brasil tem, e nós não temos sistema de defesa, nós não temos uma bateria antiaérea, nós não temos aviões supersônicos, nós não temos submarinos nucleares. É uma fronteira completamente aberta. Sem falar na fronteira seca, que nós somos o segundo maior país do mundo em fronteira seca com vários países, sem controle, sem segurança. Nós desconhecemos, por exemplo, a realidade de grande parte do nosso subsolo brasileiro. A gente nem sabe muitas vezes porque algumas empresas, especialmente chinesas, compram determinadas partes do território nacional. Embora eles saibam por que estão comprando, nós talvez não saibamos. Então não temos sistema de defesa e, em terceiro lugar, nós também não temos aquilo que é a terceira característica do capitalismo centrodinâmico, é a capacidade de produção e difusão tecnológica. A difusão tecnológica, o progresso técnico é o elemento que dá consistência à dinâmica capitalista. Então, capacidade de produzir e difundir tecnologia. Alguém vai dizer, mas nós não temos as universidades, o instituto de pesquisa. O Brasil até tem uma participação relativa na produção indexada, né, que é basicamente o peso que nós somos no mundo em relação à população, mas, na verdade, essa produção indexada que temos hoje não é uma produção apartada do sistema produtivo. Se nós formos olhar as patentes, né, que são os registros das aplicações da produção do conhecimento no sistema produtivo, é uma vergonha nacional, a realidade nacional, a realidade brasileira. Então, o Brasil não é um país do centro dinâmico do capitalismo, somos um país periférico, certo? Um país subdesenvolvido. E, portanto, nós não podemos analisar o Brasil como se fosse os Estados Unidos, como se fosse a França. Há uma hierarquia no mundo, né, que é dada pelo poder econômico, pela moeda, pelas forças armadas, pela capacidade de produção e difusão tecnológica. Estou dizendo isso porque esse rio, né, voltando aí analogicamente à ideia do rio, que ele segue, né, demarcado pelas fronteiras, mas de quando em quando há determinadas situações em que há cheias nesse rio, né, e essa água ultrapassa determinadas margens, certo? E ele alaga determinadas, ele cria novos caminhos, certo? E é nesses caminhos que o Brasil se recoloca nesse sistema econômico mundial. Estou dizendo isso porque, a meu modo de ver, nós estamos vivendo esse momento singular na história, em que há uma cheia no sistema econômico mundial, né, que há determinadas fronteiras, determinadas margens foram rompidas, e que o Brasil está se recolocando diferentemente no mundo. O que eu estou dizendo aqui é comparável com dois outros momentos que nós tivemos na nossa história, em que o Brasil se realinhou, se reposicionou no mundo. Uma primeira vez ocorreu na década de 1880. Nós tivemos entre 1873 a 1896 uma grande depressão no capitalismo, acompanhada aos avanços da segunda grande revolução industrial tecnológica, o aparecimento da energia elétrica, o motor a combustão, por exemplo, não é? Toda a indústria de bens de consumo durável, né? O automóvel, a década de 1880 é um pouco simbólica das mudanças que o Brasil teve, que permitiu se recolocar no mundo depois de quase 70 anos, não é, de decadência, que derivou a saída, o fim do ciclo do ouro, em 1750, 1760. Então, uma decadência que o Brasil viveu, um período de estagnação, praticamente, conforme o próprio Celso Furtado destaca no seu livro sobre a formação econômica do Brasil. Então, essa década de 1850 é importante porque permitiu, por exemplo, fazer uma reforma política no Brasil. Nós tínhamos uma representação meramente nas cidades, ampliamos a representação política para as províncias. Eu estou falando isso em 1880, nós tínhamos escravidão, tá certo? Só votavam praticamente homens, mas olhando que o Brasil era uma
sociedade muito primitiva naquele momento, uma sociedade agrária, né? Nós fizemos uma reforma política, depois fizemos uma reforma no regime de governo, que foi em 1889, que abandonamos o Império. O Brasil foi o único país, não é, a estabelecer a independência e não ir para a República imediatamente. Todos os países latino-americanos fizeram a independência, especialmente do ponto de vista espanhol, né, fizeram a independência e transformaram em República. Nós saímos de uma situação de colônia e nos instalamos numa condição de império. Então, mudamos o regime de governo, fizemos uma reforma laboral, uma reforma trabalhista, abandonamos o trabalho escravo, né? Embora tenhamos sido o último país praticamente a abolir o trabalho escravo, abolimos quando quase já não tinha mais escravos no Brasil. Mas, de toda maneira, eu quero demarcar que foi uma década de mudanças importantes. Em 1891, nós estabelecemos uma nova Constituição relativamente avançada para aquela época, do final do século XIX. Então, foi um momento importante que nos permitiu modernizar e ingressar no capitalismo de fato, né, mais urbano, e nós reintegramos aos ciclos de comércio internacional como um grande produtor de café, criando as bases para a própria industrialização, não obstante os atrasos que significaram a própria República Velha. Né. O segundo momento que eu quero chamar a atenção dessa cheia, em que há a possibilidade de criar novos caminhos, para além das margens que anteriormente organizavam a forma do rio, que é o capitalismo, foi durante a década de 1930, quando a própria depressão de 1929, não é, colocou para o Brasil a oportunidade de ousar fazer políticas diferentes, e é um marco inegável que, a partir da década de 30, o Brasil constitui um outro projeto, um projeto urbano, um projeto industrial, diferentemente daquele da República Velha. Né? Vamos lembrar que nas eleições de 1930, né, eleições que mulheres não votavam, por exemplo, não é? Nem homens pobres, né, só homens com algum recurso ao patrimônio, participavam 3 a 4% da população brasileira nas eleições. O Prestes, né, que era o candidato do Washington Luiz, dizia que, frente à crise do café, a laranja salvaria o Brasil. Vamos imaginar que, porventura, Prestes tivesse seguido, o seu governo tivesse sido interrompido pela coluna do Getúlio Vargas, né? O Brasil de hoje não seria o que é hoje, porque nós estaríamos ainda perdulários, não é, a uma economia, uma sociedade agrária, não é, que tinha basicamente nessa vocação agrícola, sem ter tido a oportunidade. Nós seríamos o que a Índia, o que a China foi há 20 anos atrás, uma sociedade agrária. Certo? Nós somos fruto, nós que estamos aqui, somos fruto das decisões tomadas na década de 30, pelo bem ou pelo mal. Tá? Agora, evidentemente que esse projeto urbano industrial de Getúlio, que constitui uma maioria política, uma maioria muito heterogênea, que tinha de comunistas a fascistas, por exemplo, não é? Essa maioria foi toda antiliberal, foi uma maioria construída pelos derrotados da República Velha. Quem conhece um pouco da história sabe que, ao longo da República Velha, de 1889 a 1930, foi um período que ocorreram várias iniciativas, manifestações populares, greves, projetos de lei, inclusive buscando uma regulação da sociedade, o estabelecimento de algumas políticas públicas, na educação, na saúde, no transporte, no trabalho. Nenhuma delas tiveram sucesso, de maneira geral, porque a República Velha era uma continuidade da perspectiva liberal, não é, do Estado mínimo, o Estado que só deveria fazer pelo menos 3 funções, que era o monopólio da violência, só o Estado pode matar, pode prender, pode libertar, exercer o monopólio da moeda, uma única moeda de curso internacional, de curso nacional, emitir moeda, por exemplo, lançar títulos públicos, e só o Estado podia arrecadar impostos. Então, essas eram as 3 funções do Estado, e, para além disso, praticamente pouco avançou ao longo da República Velha. Só que a gente vai mudar isso a partir da década de 30, com Getúlio Vargas, mas num contexto também difícil, porque nós tivemos 1930, mas também tivemos 32, né, que foi uma contra-revolução dos paulistas, e que possivelmente algum diálogo entre Getúlio e Washington Luiz, Júlio Prestes, teria definido que, se fosse para fazer um processo de modernização no Brasil, teria que fazer nas cidades e não no campo. No campo não poderia mexer.
porque se mexesse no campo teria guerra civil, esse país não ficaria de pé. Eu acho que é um pouco uma leitura simplificada, evidentemente, do que foi a contra-revolução de 32. Tá? Por isso que nós podemos olhar e perceber que as mudanças que o Brasil vai passar a viver desde 1930, pelo menos até a Constituição de 88, foram mudanças que ocorreram fundamentalmente nas cidades. Você quer construir indústria, quer construir sindicato, quer construir políticas de segurança, de seguridade social, vai construir na cidade. O exemplo mais concreto que eu quero dizer é a própria CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho, ela é de 1943, ela havia aí em torno de 1942 cerca de 15 mil leis no Brasil para a área social, e isso foi tudo consolidado em torno de 900 e poucos artigos, traduzidos pela própria Consolidação das Leis do Trabalho, que é a CLT. Consolidou a legislação, mas a legislação, a CLT foi criada para algo que não existia no Brasil, que era trabalho urbano. O que nós tínhamos, para vocês terem uma ideia, em 1940, de cada 10 trabalhadores no Brasil, 9 estavam no campo, apenas 1 estava na cidade. Então, criou uma coisa que não existia, mas obviamente teve um valor simbólico e estratégico, porque como o Brasil caminhou para uma sociedade urbana industrial, os empregos, a sociedade que foi se organizando, se deu a partir dessa referência que era a CLT. Tá? Mas essa maioria política construída na década de 30 nunca foi uma maioria democrática. Foi aquilo que o professor Fiore chama a atenção na sua tese, foi uma maioria cujo objetivo era fugir para frente. Como assim fugir para frente? Não é que nós vamos fazer as reformas para mudar, não é, o leito do rio de onde segue o capitalismo brasileiro. Nós vamos fazer reforma agrária, para dar uma democratização da terra, para permitir que mais pessoas possam morar no campo e produzir mais. Não teve reforma agrária porque havia um veto dos latifundiários até hoje. Vamos deixar bem claro que de 4 em 4 anos, por exemplo, nós temos no Brasil 50 mil proprietários rurais, 40 mil proprietários rurais, que concentram 50% da terra agriculturável do país. 40 mil proprietários rurais. Somos um país de 200 milhões de habitantes, é bom sempre lembrar isso. Mas 40 mil proprietários rurais concentram 50% da terra agriculturável no nosso país. E de 4 em 4 anos, esses 40 mil proprietários rurais elegem entre 160 a 180 deputados federais. De outro lado, temos de 4 a 5 milhões de famílias da agricultura familiar, que de 4 em 4 anos elegem 8 a 10 deputados federais. Desequilíbrio brutal. Como é que se faz a reforma agrária nesse contexto? Bom, não foi feita reforma agrária. Outra reforma, que é a reforma que foi feita em todos os países que se industrializaram, praticamente, foi a reforma tributária. A reforma em que os ricos pagam impostos, os proprietários pagam impostos, e não os pobres. Nós aumentamos o fundo público, saímos de um fundo público de 3 a 4% do PIB, que era a experiência da República Velha, e fomos aumentando até chegarmos a 22, 23% nos anos 80. Todo esse aumento de imposto foi feito sobre os pobres, através dos impostos indiretos, os impostos que estão embutidos nos preços ao consumo, imposto sobre a renda, não sobre a propriedade, não sobre a riqueza. E não fizemos também a própria reforma social, né? Não criamos, até a década de 80, um estado de bem-estar social, um estado meio corporativo que atendeu a determinados segmentos, dada a correlação de forças. Então, o ciclo de expansão industrial dos anos 30 até os anos 80 foi um ciclo de inegável exuberância. Bom, nós fomos um dos países que mais cresceu no mundo entre a década de 30 e a década de 70, sem que nós tivéssemos traduzido isso, né, do ponto de vista de um progresso, de um desenvolvimento social. Em 1980, o Brasil era a 8ª economia do mundo, mas tinha quase 50% da sua população vivendo na condição de pobreza. Era o 3º país mais desigual do mundo, em 1980. Em 1981, em função do que eu vou falar na sequência, que é um ajuste da economia norte-americana, nós entramos numa crise chamada crise da dívida externa, que aquela maioria política que havia sido constituída na década de 30, praticamente se rompeu e se desorganizou. Ao invés de crescer para o mercado interno, ao invés de fugir para frente, que era aquela ideia do Fiore, de crescer para frente, assim, você tem que crescer a economia. É que nem andar de bicicleta, você continua pedalando, dando a ideia que o crescimento por si só resolverá os problemas de todos. Vai melhorando, de certa maneira, a situação de todos, mas uma desigualdade enorme.
essa andar de bicicleta desaparece de 81 a 83, quando um programa de ajuste fez com que o Brasil passasse a ter que pagar a dívida externa e não crescer para o mercado interno. Então, nós praticamente paralisamos a expansão interna da economia nacional. Vivemos na década de 80 e década de 90 uma situação de semi-estagnação da nossa renda e fomos transferindo entre 5%, 6%, 7% tudo que nós produzíamos internamente para o exterior a título de pagamento da dívida externa. Então, o Brasil não tinha como crescer e a inflação terminou sendo o grande elemento de ajuste das rendas, especialmente nos setores enriquecidos, né, porque não tinham como manter a sua taxa de lucro num país que não crescia internamente, de tal forma que o endividamento do Estado, as altas taxas de juros passaram a cumprir um papel de financiarização da riqueza. Aquilo que os empresários, né, as grandes empresas não tinham de lucro vendendo os seus produtos, elas obtinham compensações aplicando o sistema financeiro. Então foi uma tragédia o que ocorreu nos anos 80 e nos anos 90, do ponto de vista econômico e social. O Brasil regrediu no tempo. Se em 1980 nós éramos a 8ª economia, no ano 2000 nós passamos a ser a 13ª economia do mundo. O México passou a ser mais importante que o Brasil do ponto de vista da sua atividade econômica. Se nós tínhamos, né, em 1980, 50% da renda do país constituída de salários, 20 anos depois, no ano 2000, os salários representavam apenas 39% da renda. Houve uma regressão brutal do peso dos salários na renda nacional, porque cresceram as rendas da propriedade, né? Lucros, juros, aluguéis, rendas da terra. Se em 1980 nós tínhamos quase um pleno emprego, aí sim podíamos falar, porque segundo o IBGE, a taxa de desemprego em 1980 encontrava-se ao redor de 2,7% da força de trabalho, o que significava alguma coisa em torno de 1,8 milhões de pessoas desempregadas em 1980, 1,8 milhões. Em 2000 nós passamos a ter 11 milhões e 500 mil desempregados. 15% da força de trabalho brasileira estava desempregada. Então, um sinal inequívoco de regressão econômica e social nas décadas de 80 e 90, um período de altíssima inflação até 94, antes do Plano Real, um período de adesão à economia internacional, né, de forma passiva e subordinada. Nós abrimos a economia nacional sem grande proteção, sem projeto de país ou coisa desse tipo. E a hipótese que quero lançar aqui é a hipótese que nós estamos vivendo uma época diferente, desde a primeira década do século XXI, é uma década de redefinição, eu quero falar no final, na terceira parte, mas, a meu modo de ver, há uma dessintonia, porque, na verdade, nós continuamos trabalhando na perspectiva de uma dualidade que se assenta, de um lado, na perspectiva liberal, né, que vem do século XIX no Brasil, e que Eugênio Goudin foi uma grande referência na segunda metade do século XX, ele foi ministro da Fazenda do Café Filho, por exemplo, ele é uma referência do pensamento econômico e social brasileiro, e hoje os seus discípulos são chamados de neoliberais. Então tem uma visão que vem do século XIX, tá certo? Que é uma visão de que nós temos setor produtivo aqui que não é agrário, tá certo? O que é industrial, é tudo artificial. São setores que não têm capacidade de competir internacionalmente e só existem porque há proteção. Se você tirar a proteção, esses setores desaparecem, tá certo? E você vai ter acesso a produtos muito melhores, com preços mais baratos que vindo do exterior. E a economia brasileira é uma economia que se associa aos interesses agrários e alguns nichos de mercado, como é o sistema financeiro. Então, essa é a perspectiva, digamos, de forma muito simplificada, as ideias do neoliberalismo se apresentaram, né? Se nós vamos analisar com detalhes o que ocorreu nos anos 90, foi um pouco isso, uma abertura generalizada. Nós que representávamos, a indústria que representava no Brasil 35% do PIB, né, representa hoje 13% do PIB. Uma queda dramática, um processo de desindustrialização brutal. Né? De outro lado, né, contrarrestando a perspectiva neoliberal, nós temos o pensamento desenvolvimentista, o Projeto Nacional Desenvolvimentista, que é um projeto que se constitui ali lá no final do século XIX, Rui Barbosa, por exemplo, né? Depois com Getúlio, com Roberto Simonsen, que era um industrial e um intelectual engajado, etc., que é uma visão de que o Brasil tem a sua singularidade e para ele crescer ele precisa se proteger.
E essa proteção precisa do Estado, tem que ser uma economia autónoma, economia fechada. Né? Então, nós temos ensanduichados, tá certo, com essas duas visões. Um nacional desenvolvimentista que diz que tem que fechar a economia, tem que ter um câmbio, tem que ser 3,5%, 3,5% um dólar, 3,5 reais para poder valorizar as exportações, não sei o quê, e outro lado dizendo, não, o Estado é o problema. Esse é o debate que permeia, e os seus intérpretes olham o que está ocorrendo no Brasil e não conseguem perceber o novo. Então, ressaltam, tá certo, que de um lado, o país vai para um lado, vai para o outro, e esse para um lado para o outro está ruim, seja para qual for o lado. Tá certo? Então, eu quero chamar a atenção que nós estamos vivendo um quadro novo. Esse quadro novo decorre, na verdade, das próprias transformações pelas quais o capitalismo vem vivendo desde a virada do século passado para esse século. Né? Quais são as visões, quais são os principais pontos da sua transformação? Bom, em primeiro lugar, é reconhecer que, na verdade, há um enorme embate pela centro de gravidade do capitalismo. Certo? Há um embate enorme, uma tensão enorme em relação aos Estados Unidos. Certo? Vamos lembrar que até a Primeira Grande Guerra Mundial, até 1914, o capitalismo se organizava na forma de impérios e colônias. Era a importância do Império Britânico, o Império Austro-Húngaro, né? O Império Português, vamos dizer assim. Né? Não vamos esquecer que até a década de 70, Portugal, por exemplo, tinha colônias, né? Tinha Moçambique, tinha Angola. Mas alguém vai dizer, mas não era só império, não tinha país, não tinha os Estados Unidos, não tinha o Brasil, é verdade. Mas, na verdade, a lógica de funcionamento era a lógica de impérios, que impedia ter políticas nacionais. Essa forma de organização do capitalismo praticamente vai se decompondo com a Primeira e a Segunda Grande Guerra Mundial e a própria Depressão de 1929, que desorganiza dentro do capitalismo as formas de sua atuação através das forças de império. Então, o que nós vamos ter é que, junto com essa desorganização das forças do império, cai o centro dinâmico do capitalismo que vinha do século XIX, que era a Inglaterra. Nós tínhamos um padrão ouro-libra, tudo funcionava em função da libra, que era compatível com o ouro, as forças armadas inglesas, mas, enfim, fica muito claro na virada do século XIX para o século XX que a Inglaterra já perdia total capacidade de fazer a governança dos impérios capitalistas na época. A economia americana entra no século XX como a principal economia do mundo, mas ela está em disputa com a Alemanha. Uma leitura simples das duas grandes guerras mundiais que tivemos, 1914 e 1939, é que, na verdade, as duas grandes guerras mundiais foram feitas para ver quem daria sequência ao antigo centro dinâmico inglês. Se seria os Estados Unidos ou seria a Alemanha. E as duas grandes guerras demonstraram a derrota que os alemães sofreram e, na realidade, em 1944, tem dois acordos que estabelecem, na verdade, o exercício do poder hegemônico que passa a ser feito pelos Estados Unidos. Né? O primeiro é o acordo de Yalta, feita por Roosevelt, o presidente dos Estados Unidos, né? o secretário-geral do Partido Comunista, o Stalin, da Rússia, e o primeiro-ministro Churchill, inglês. Esses três estabelecem a redivisão do mundo, né, dizendo que o mundo vai ser dividido em função da presença dos exércitos vencedores da Segunda Grande Guerra Mundial. E o segundo acordo importante, que é um acordo de países, não é de império, é um acordo de Bretton Woods, feito na cidade de Bretton Woods, nos Estados Unidos, que é um acordo que participam 40 e poucos países, o Brasil inclusive, e assinam um protocolo que dá aos Estados Unidos o poder de ter a moeda de curso internacional, o dólar passa a substituir a libra e se transforma na moeda de curso internacional, uma moeda que tem equivalência em ouro. Né? Para organizar esse novo mundo, se constituem instituições multilaterais, como é o caso do próprio Fundo Monetário Internacional, do Banco Mundial, do GATT, que é o Acordo de Livre Comércio, que depois vai ser substituído mais recentemente pela OMC, Organização Mundial do Comércio, né? E tem as Nações Unidas, a Assembleia Geral das Nações Unidas, que é uma assembleia de países autônomos, não mais de impérios. Então, é a partir daí que nós vamos ter a possibilidade de construção de políticas nacionais. Os sistemas nacionais passam a ganhar importância a partir do final da Segunda Guerra Mundial.
claro que nós já temos algumas coisas antes de 30, ou pós-30, mas a consolidação é do pós-guerra. Porque, na verdade, o exercício da hegemonia norte-americana se dá reconhecendo uma certa igualdade entre os países. E a forma com que os Estados Unidos saem da Segunda Grande Guerra Mundial, né? É o país que tem 2/3 das reservas de ouro do mundo, é o país com o maior exportador, é o maior exército, é a maior economia, dá a ele a condição de exercer, não é, uma circunstância em que a sua taxa de câmbio vai ser fixa ao longo do tempo e sua moeda tem equivalência em ouro. Essa situação praticamente se desorganiza a partir do final dos anos 60, quando na realidade nós vamos ter países como o caso da Alemanha e do Japão que se reindustrializam no pós-guerra, tá certo? Não vamos esquecer que também o pós-guerra é um pós-guerra dividido pela a bipolaridade entre o mundo soviético e o mundo norte-americano, não é? Os espaços de manobra são contidos em relação a essa circunstância da divisão do mundo entre esses dois blocos, mas os Estados Unidos chegam ao final dos anos 60 como uma economia enfraquecida, porque ele já não tem condições de competir de igual para igual com os alemães e com os japoneses. Os Estados Unidos, que era uma economia que exportava mais do que importava, passaram a ser uma economia deficitária, passaram a importar muito mais dos alemães e dos japoneses nos anos 70, que passaram a ter saldos comerciais enormes em relação aos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos têm um problema sério de sua economia está enfraquecida, o dólar está... Os Estados Unidos têm dificuldade de exportar os seus produtos, têm dificuldade de competir internamente com produtos estrangeiros. Então, nós temos um problema no setor produtivo americano. Vamos ter um segundo problema, que é o enfraquecimento do poder militar norte-americano. Nós tivemos a derrota dos norte-americanos na Guerra do Vietnã, no início dos anos 70, certo? Uma derrota dramática. O principal exército é destruído praticamente por um país-eco, que é o Vietnã. País-eco, mal dizer, aquele país é um país fantástico, um povo maravilhoso, havia derrotado já os franceses, né? Derrotaram os americanos, então ficou uma vergonha internacional para o exército americano, o exército que tinha sido organizado pelos grandes generais, MacArthur, Marshall, né? Os grandes generais vitoriosos que haviam derrotado as forças alemãs na Segunda Grande Guerra Mundial. Essa vergonha ainda é piorada pelas manifestações do final dos anos 60, de maio de 68, uma crítica à sociedade do consumo, uma crítica ao capitalismo meramente simbólico, né? Os hippies, o paz e amor, a defesa nos Estados Unidos contra a guerra. Então, desorganiza e descredencia as Forças Armadas americanas. E ainda uma outra derrota que é em relação à matriz energética norte-americana. Os Estados Unidos é um país ainda muito dependente do petróleo, tá certo? E a sua base de sustentação energética era o Oriente Médio, desde a Segunda Grande Guerra Mundial. E ocorreram, na segunda metade dos anos 70, né, o segundo choque do petróleo, né, que levou demasiadamente o preço do petróleo. Nós tivemos a Revolução Iraniana, em 79, que é a revolução, na verdade, mais pró-soviética que norte-americana. O Shah Reza Pahlavi, né, foi derrotado as forças lá do islamismo, né, e tivemos ainda a invasão do Afeganistão pelos russos. O que ficou aparente claro que os Estados Unidos poderiam perder a sua segurança energética a partir do acesso ao petróleo do Oriente Médio. Então, os Estados Unidos estavam enfraquecidos, seu sistema produtivo havia se derrotado militarmente, sua moeda estava com descrédito. Em 73, o dólar, em 71 o dólar é desvalorizado, em 73 o dólar deixa de ter equivalência ao ouro. O dólar vale como qualquer outra moeda, é um papel pintado de ponto final. Então, nos anos 70, começa a discutir quem sucederá os Estados Unidos. Se vai ser o Japão ou se vai ser a Alemanha. Há uma literatura toda contando isso, mostrando que quem ganhou a Segunda Grande Guerra Mundial foi os Estados Unidos, foi o Japão ou a Alemanha, porque esses países estão agora mais importantes que os próprios Estados Unidos e assim por diante. Então, em 79, 80, 81, vai acontecer uma coisa muito importante nos Estados Unidos, que foi uma reacomodação, um novo pacto de governança que se persegue até agora, pelo menos até o primeiro governo Obama. Que pacto é esse? É um pacto que, na verdade, destrói aquele que foi construído no segundo pós-guerra, que era um pacto que tinha a importância dos generais vitoriosos na Segunda Grande Guerra Mundial, o general MacArthur e o Marshall, por exemplo, que
outra base desse apoio eram os industriais americanos, as empresas americanas, e a terceira força era um pouco os sindicatos, a sociedade civil, os direitos humanos, etc. Esse pacto é desconstituído e se constrói um novo pacto, né, que dá inclusive a vitória a um artista, né, o Ronald Reagan, né, que se tornou um presidente da República, tipo assim, o Chico Anísio virar presidente do Brasil, uma coisa desse tipo, né? Sem demérito algum, o Chico Anísio, que já faleceu, acho, o Chico Anísio, né? Mas o Ronald Reagan é uma coisa parecida com isso, né? E ele se transforma no grande presidente dos Estados Unidos, embalado por uma nova rearticulação de forças, que tem, de um lado, não é, os novos militares, reconhecidos como falcões nos Estados Unidos, que são aqueles que organizam uma estratégia nova militar, que é a estratégia da guerra cibernética. Eles inventaram lá o conceito do arco de proteção aos possíveis mísseis balísticos russos, não sei o que, a Operação Guerra nas Estrelas, por exemplo, e fazem uma grande associação com as chamadas empresas.com, todas as empresas de tecnologia de informação e comunicação. Então, essa articulação é muito importante porque ela vai significar o corte de gastos na área social e o desvio do orçamento para toda a parte de investimentos em guerra e tecnologia de informação e comunicação. É aí que a internet se transforma num instrumento que nós conhecemos hoje. Ou seja, toda a tecnologia de informação que nós temos hoje foi criada por este pacto de dominação criado ali nos anos 70, final dos anos 70 e 80. Tá certo? Que é, na verdade, uma estratégia de guerra cibernética, de controle de informação e comunicação. Então, todas as empresas.com que vão nascer e ganhar importância, que hoje basicamente é um monopólio, né? Nós estamos aqui, falando também que nos acompanham pela internet, mas o Obama também está nos acompanhando, tá certo? Todo o serviço inteligente americano nos acompanha nós, acompanha os nossos correios eletrônicos. Há um monopólio do ponto de vista da comunicação e da informação, né? Quando a gente manda um e-mail para alguém, tá certo? Ele vai primeiro para Miami, depois ele vai no local em que a gente está remetendo. Todo esse controle da informação é feito pelos Estados Unidos através de 5 grandes empresas, né? Yahoo, Gmail, né? Microsoft e assim por diante. Então, isso é algo que foi constituído no final dos anos 70, início dos anos 80, que o novo mundo da cibernética, que não é o mundo mais dos homens, é da tecnologia, e isso tudo foi montado ali nos anos 70 como uma estratégia de dominação necessária para derrubar a Alemanha e o Japão sem guerra. E mais do que importante naquele momento, ainda derrotar a Rússia, a União Soviética. Isso ocorre lá em 89, 91, acaba o Império Soviético, etc. Então, a primeira base desse novo acordo é o acordo, né, que vem dos falcões, dos militares, articulados com toda a parte de tecnologia de informação e comunicação. O segundo novo componente desse novo pacto de dominação, né, é constituído pela rearticulação do poder dos banqueiros, das finanças. Os banqueiros que dominavam nos Estados Unidos até a década de 30 perderam importância a partir do que ocorreu com o governo Roosevelt, tá certo? Com toda a política keynesiana, os banqueiros financistas foram enquadrados, porque até a década de 30 suas taxas de juros sempre eram maiores que a inflação, de 30 a 70 as taxas de juros sempre são menores que a inflação. O poder, a capacidade especulativa do capital foi contida nesse sentido. Era menor pagar juros muito baixos, abaixo da inflação, para tentar estimular o crescimento nas atividades produtivas. E em 79, com Paul Volcker, presidente do Federal Reserve, o Banco Central Norte-Americano, né, há uma recuperação do exercício da hegemonia americana através da política do dólar forte, que é de valorização do dólar e elevação da taxa de juros nos Estados Unidos. Eles tomam a decisão de elevar a taxa de juros e, com isso, eles atraem capital do mundo todo para comprar os papéis americanos. E, ao fazer esse movimento, né, eles tiraram dinheiro de tudo que foi país. E os países, para evitar que esse dinheiro saísse para os Estados Unidos, aumentaram as suas taxas de juros também, para evitar que saísse muito dinheiro. Não sei se vocês vão lembrar, há 2 meses ou 3 meses, menos de 3 meses atrás, começou a anunciar que o Banco Central norte-americano estaria prestes a aumentar a sua taxa de juros, porque a política de enfrentamento da crise pós-2008 havia sido já exitosa, e agora os Estados Unidos, que emitiam cerca de 85 bilhões de dólares todo mês, colocavam dinheiro no mercado, que isso aí
irradiava para o mundo todo, o Brasil recebeu muito dinheiro, etc., estaria para ser contida e agora o movimento seria inverso. Tudo isso fez com que o dinheiro que estava no Brasil começou a sair. O que fez o Brasil? Teve que aumentar a taxa de juros. O Brasil, mas também a Alemanha, mas também a França. Então essa rearticulação em torno do Banco Central americano com os grandes banqueiros, na verdade, uniu os banqueiros do mundo todo. Certo? Esse período pós-79 é um período de poder quase imperial do sistema financeiro, dos bancos, no mundo todo. É muito difícil você fazer alguma coisa que seja diferente dos interesses desses grandes bancos. Então esse é o segundo poder que se submete a esse novo pacto de dominação. Os militares com as tecnologias de informação, os banqueiros também com enormes investimentos em tecnologias e novos produtos financeiros. É impressionante a capacidade de difusão e produção tecnológica dos bancos. Todos os sistemas derivativos que ocorrem no sistema financeiro, nas operações interbancárias, e as que conectaram o mundo todo. Quer dizer, hoje o mundo do dinheiro não dorme mais. Você está abrindo o mercado, as bolsas de valores aqui agora no Brasil, está fechando em Hong Kong. Então, o mundo do dinheiro não dorme. Está tudo conectado, é o mundo da valorização, da especulação e assim por diante. E, por fim, a terceira parte importante dessa nova base de dominação, agora cada vez mais imperial, do ponto de vista dos Estados Unidos, se dá através do poder das petroleiras. A questão do petróleo, né? Lembrando que lá em 1959 estava o risco da insegurança energética norte-americana, e aí o superpoder dos Estados Unidos sobre o Oriente Médio. As várias guerras, Irã, Iraque, as invasões que os Estados Unidos vão fazer no Afeganistão, etc., para dominar aquela área, porque o petróleo para eles é absolutamente fundamental. Esses três poderes, os militares com as novas tecnologias de informação, os banqueiros com o seu poder, né, do dinheiro, e as petroleiras vão financiar o sistema eleitoral americano. Vão financiar as campanhas políticas. E, portanto, de Reagan a Bill Clinton, inclusive Obama, as políticas não vão ser muito diferentes do interesse desses três grandes grupos. Tá? Então, o que nós temos hoje foi esse sucesso do ponto de vista da reorganização dos interesses norte-americanos, a partir de 79, e a derrota que vai sendo imposta ao Japão e à Alemanha, que eram os países que se apresentavam como sendo aqueles com capacidade de superar os americanos, e praticamente desaparecem isso. Tá? Hoje nós temos um novo embate, desde 2008, com a crise de 2008, que é o embate dos Estados Unidos com a China. O Departamento de Estado sob a administração Obama, né, tem um documento extremamente crítico à política externa norte-americana em relação à concentração de recursos para o Oriente Médio e o esvaziamento da presença americana no resto do mundo, inclusive na América Latina. Tem 3 anos eles reinventaram a quarta frota, que é a frota da Marinha Americana que circula no Atlântico. Então eles estão remodelando para enfrentar a China agora. Esse é o grande embate que nós vamos ter para os próximos anos. A administração Obama, nesse segundo mandato, deixou claro que os Estados Unidos têm que sair do Oriente Médio o mais rápido possível, e para isso eles estão fazendo uma reestruturação interna de grande importância. Né? Em primeiro lugar, diz respeito à nova matriz energética que está em curso nos Estados Unidos, né? A tentativa de esvaziamento ou abandono do petróleo e para o xisto, ainda é um problema do ponto de vista ambiental, mas se de fato se constitui isso, os Estados Unidos se apresentam, né, com uma energia, uma base energética muito mais barata, e que eles dominam e possuem essa reserva. Né? Eles estão fazendo uma mudança do ponto de vista industrial significativo, né? Essa invenção das novas impressoras, que vai permitir a gente produzir em casa o que a gente quiser. É um salto tecnológico gigantesco nesse sentido. E a reorganização do ponto de vista da importância militar, olhando cada vez mais a Ásia e menos o Oriente Médio. Então, esse é um pouco o mundo que nós estamos vivendo. Né? Em que circunstância esse mundo se estabelece? Na medida em que os Estados Unidos, das 500 maiores empresas que dominam hoje qualquer atividade econômica, nós temos essas 500 grandes corporações transnacionais, são responsáveis por 50% do PIB do mundo,
qualquer setor de atividade econômica que nós vamos abrir para analisar, nós vamos ver que tem lá 5, 6 grandes empresas. Isso não significa dizer que não tem importância micro e pequenas empresas, mas ela não tem importância alguma na formação do preço, na geração de tecnologia. Tem importância no emprego, na produção, mas quem domina todo o sistema econômico é cada vez mais grandes empresas. O país que não tem grande empresa está fora desse jogo. Essas grandes empresas respondem não apenas por 50% do PIB, mas quase 2/3 dos investimentos em novas tecnologias. E são responsáveis por quase 60% de todo o comércio mundial, que é cada vez mais um comércio intra-empresas. As empresas vendendo para elas mesmas. É isso que dá surgimento a um capitalismo hoje supranacional, que é o capitalismo das cadeias produtivas globais. E desconstrói aquela ideia que a gente tinha no passado de capital nacional, capital estrangeiro. O que existe cada vez mais é o seguinte: qual parte da cadeia produtiva que o país participa? O país participa como produtor de primários, como produtor de mão de obra barata, como produtor de logística, como montador, como produtor de tecnologia. O que faz o país nas cadeias produtivas globais? Esse quadro que nós estamos vivendo. Essas grandes corporações são muito importantes, elas nem podem quebrar. Se quebrar, leva a bancarrota o próprio sistema econômico, como foi a situação do Lehman Brothers em 2008. Vai levar, então não pode quebrar, e aí você tem a associação dessas grandes corporações ao Estado, ao orçamento. O orçamento público se transforma cada vez mais num jogo de máfias, de grandes interesses. A política, o recurso é para a saúde, mas quem da saúde opera aquele recurso? Se não os grandes laboratórios, se não os grandes fornecedores de equipamentos. Essas grandes corporações são muito fortes, porque o seu faturamento é maior do que países. Se nós pegarmos as 4 maiores corporações transnacionais do mundo e somar o seu faturamento, é maior que o PIB do Brasil, que é considerado o 7º do mundo. A somatória das 50 maiores corporações do mundo é superior ao faturamento de 150 países, superior ao PIB de 150 países. A situação que estamos vivendo hoje não é mais país que tem empresa, mas é a empresa que tem país. São essas empresas que financiam os partidos políticos. Aqui no Brasil a gente diz que os partidos, né, são monopólios da política. Mas se a gente for olhar, nós temos quantas empresas que têm 20, 30 deputados federais, quando não senadores, quando não presidentes, quando não governadores, quando não prefeitos. Essa quadra que nós estamos vendo hoje, que a questão da democracia está em jogo. Qual o papel do nosso voto? Dentro desse emaranhado todo que nós estamos falando aqui. Que transforma presidentes, governadores em não mais chefe de Estado, não mais chefe de negócios. Esse é um quadro dramático do ponto de vista das possibilidades de reprodução de uma sociedade com essas características. Então, esse contexto internacional, não é? Cada país, se você tem que ter empresa, grande empresa, se não tiver grande empresa, você está fora. O projeto chinês é ter 150 das 500 maiores empresas. Se você não tem empresa, você não joga nesse jogo. Qual é a perspectiva do Brasil? Bom, vamos começar dizendo, e eu já estou falando demais, vamos mais rápido aqui do Brasil, então, são quase 11h30. O Brasil é um país assentado na desigualdade. A desigualdade é a nossa marca da formação. Nós constituímos um país fundamentado na desigualdade. Isso significa dizer que o poder do antirreformismo no Brasil é imensurável. O Brasil é um país que não fez reformas. É um país sem traumas nesse sentido, que não é necessariamente um mal. Mas nós abandonamos a colônia, a condição de colônia, e fomos para a independência, né, sendo Dom Pedro I, na hierarquia dos Braganças, né, era o Dom Pedro IV, o nosso Dom Pedro I. Nós fizemos uma transição da ditadura para a democracia recente, em que o primeiro presidente civil era o presidente do maior partido de defesa da ditadura. Então, nós somos um país com singularidades enormes. Um país que não tem tradição democrática. Estamos completando agora 29 anos de experiência democrática. É o período mais longo da nossa história de democracia.
mais de 500 anos de história, nós temos 50 anos de experiência democrática, é o que dá para dizer. Então, o que predomina no Brasil é o autoritarismo. Certo? É a incapacidade, a intolerância, a incapacidade de ouvir o outro, pelo diálogo, construir algo superior. E as nossas tentativas, né, dentro do projeto nacional desenvolvimentista dos anos 30 até os anos 80, praticamente, nós tivemos duas tentativas inglórias de reformas. Certo? A primeira foi as chamadas reformas de base, no início dos anos 60. Eu não tenho dúvida nenhuma, se o Brasil tivesse feito as reformas nos anos 60, as reformas lá do antigo Partido Trabalhista Brasileiro, com João Goulart, reforma agrária, reforma educacional. Vamos lembrar, em 1960 o Brasil tinha 1% da população de 18 a 24 anos de idade matriculada no ensino superior. Eram 100 mil alunos no Brasil em 1960. A defesa por uma reforma universitária, certo? Pela inclusão da população rural, a reforma das cidades. Se essas reformas tivessem sido realizadas, o Brasil seria um país completamente diferente do que é hoje. Mas aquele movimento foi praticamente decepado com o golpe de 64, pelo autoritarismo, certo? Pela incapacidade de compreender que um país democrático pode caminhar por suas próprias pernas. Depois nós tivemos um segundo movimento de reformas, embora não foi identificado assim, mas tem um documento feito pelo antigo MDB, Movimento Democrático Brasileiro, na época que era possível apenas ter dois partidos, um partido que era do governo, da ditadura, e outro governo, e outro uma oposição consentida, que era o MDB, fez um documento fantástico chamado Esperança e Mudança, no início dos anos 80, que depois se traduziu na própria carta do PMDB, Partido do Movimento Democrático Brasileiro, né, que havia a perspectiva de fazer uma série de reformas que estavam lá colocadas, reforma política, certo? Reforma do sistema financeiro, reforma do Estado, reformas que nós não fizemos até hoje. Essas reformas estavam ali colocadas no documento, um documento fantástico, muito importante, interessante de ler, inclusive. Esse conjunto de reformas desapareceu no governo de 85 a 90, o governo do próprio PMDB, da Aliança Democrática, né, da aliança do PMDB com o antigo PFL. Não fizemos nenhuma reforma, o Centrão dominou ali a Constituição de 88, as reformas não foram feitas. Portanto, o que nós estamos vendo, pelo menos é a minha leitura, de 2002 para cá, é a tentativa de conviver com este mundo tão complexo, certo? Num país que é resistente a reformas. Então, nós temos feito 3 movimentos importantes, que me parece necessário chamar a atenção, porque, a meu modo de ver, evidencia as diferenças em relação ao que nós tínhamos vindo até agora. Em primeiro lugar, diz respeito ao reposicionamento do Brasil no mundo. O Brasil, até 2002, era um país que tinha comércio fundamentalmente com os países ricos, com os Estados Unidos e com a União Europeia. 2/3 das nossas exportações eram feitas com esses países. De lá para cá mudou dramaticamente o nosso comércio. Nós temos hoje um comércio muito mais no âmbito sul-sul, mais com a América Latina, mais com a África, mais com a Ásia. 2/3 do nosso comércio é feito com os países sul-sul, países que não são industrializados, portanto nos dá uma perspectiva muito diferente daquela que nós estávamos submetidos até então. Outro papel importante é a presença da diplomacia brasileira. O Brasil reconheceu dívidas, né, créditos que tinha a receber com vários países africanos, e nós praticamente zeramos a dívida. Nós não fomos cobrar a dívida. Tive países muito pobres, diga de passagem. Mudou a diplomacia do Brasil com os países pobres. Reconheceu a sua soberania. Né? O Brasil tem se relacionado com outros países através da cooperação técnica. Colocou suas instituições, como a Embrapa, Fiocruz, por exemplo, presente em vários países, procurando desenvolver esses países de outra maneira. O Brasil tem uma estratégia de construção de grandes empresas, chamadas campeãs nacionais. Sem campeãs nacionais, nós não temos condições de competir nesse novo mundo. É um esforço nesse sentido, de organizar essas grandes empresas. O Brasil se recolocou no mundo através da reconfiguração das suas forças armadas. Nós, depois de longo período, praticamente 12 anos ou mais, de decisão sobre que aviões supersônicos comprar, compramos da Suécia os aviões supersônicos, que vão ser produzidos no Brasil com tecnologia nacional, incorporada pela Embraer. Isso é um salto enorme. O Brasil vai ser um país com autonomia do ponto de vista da tecnologia em aviões supersônicos.
fora, né, do guarda-chuva norte-americano. Nós fizemos ali a licitação do campo de Libra, não muito bem entendida em relação aos principais reservas de petróleo na camada do pré-sal, e que esse acordo da exploração do campo do Libra nos abriu um enorme potencial de uma aliança na produção de submarinos nucleares com tecnologia francesa e argentina. Vai nos dar autonomia na produção de navios nucleares. Uma coisa importante. Eu não estou aqui defendendo a guerra, estou falando que nós somos um país, tá certo, fundamental, do ponto de vista de suas riquezas, que não tem nenhuma segurança. Vão passar a ter segurança na nossa Amazônia Azul, Atlântico. Nós damos um passo enorme com os chineses e os indianos do ponto de vista da construção da tecnologia desta guerra sideral. Toda a tecnologia de satélites. Por exemplo, nós hoje não temos segurança nenhuma na nossa informação e comunicação aqui. Tudo é estrangeiro, tudo é americano. A presidente da República, sem que o presidente fala no telefone, manda uma mensagem, o Departamento de Estado tem essa informação, essa mensagem. Nós estamos criando uma alternativa a isso. E uma articulação em termos com os russos na defesa antiaérea, que é outro aspecto fundamental, especialmente nas fronteiras secas. Então isso vai nos dar um novo contexto, cada vez mais revigorado em relação ao papel do Brasil no mundo. A se manter essa perspectiva, nós chegaremos em 2020 sendo a quinta economia do mundo, quinta maior economia do mundo. Não estou dizendo Brasil grande, mas um país que se transformará, portanto, em maiores condições de enfrentar as mazelas que nós temos hoje. A se manter isso, possivelmente teremos resolvido o problema da miséria extrema, que é algo que nos acompanha há longa década. Então, um ponto importante, a meu modo de ver, é a questão do Brasil em relação ao mundo. O segundo ponto está relacionado a uma mudança da estrutura social brasileira. De maneira geral, desde a sociedade agrária, o Brasil construiu uma estrutura social piramidal. Tá certo? Tem uma elite, tá certo? Tem segmentos intermediários e tem uma massa enorme de gente pauperizada, desassociada de políticas públicas. O Estado não chega a esse segmento. Não chega porque, na verdade, o Estado que nós temos ainda é um Estado desconexo com os desafios de um país continental e com uma população gigantesca como é a nossa. Grande parte da população brasileira conhecia o Estado apenas e tão somente pelo Estado repressor, pelo monopólio da violência. Vamos falar do que são as nossas favelas, por exemplo. Como é que o Estado chegava lá? Há uma reconfiguração do Estado, uma reforma do ponto de vista do Estado, para poder modificá-lo. Quem não conhecia o sistema bancário brasileiro e sabia que pobre não entra no sistema bancário brasileiro. E hoje você tem um sistema bancário reconfigurado. Seja pelos correspondentes bancários, seja pela quase 14 milhões de contas bancárias abertas em bancos públicos para gente muito pobre. E a tentativa, o esforço de fazer com que não apenas o recurso chegue aos pobres, aos miseráveis, mas também um conjunto de outras políticas, integração de políticas. Levar não apenas a renda, mas levar a escola, levar o transporte, levar a casa, levar o saneamento. Isso é um esforço gigantesco para um Estado patrimonialista como o nosso no Brasil. Se a gente não reconhecer o que é o Estado brasileiro, nós teremos grande dificuldade, né, de compreender as mudanças que estão em curso. Mudanças que podem ser interrompidas, mudanças que talvez não sejam como a gente gostaria, não andasse no mesmo ritmo, um ritmo mais rápido, mas se nós não percebemos que hoje a estrutura social que nós temos hoje é uma estrutura muito diferente do que era há 12 anos atrás. Certo? Uma estrutura social que permitiu a inclusão pelo mercado. Ah, mas ele só permitiu pelo mercado. Mas me digam, qual país capitalista que a inclusão não é pelo mercado? O capitalismo é assim. Ah, mas eu não gosto. Bom, tudo bem, então, mas qual é a alternativa que você tem para o capitalismo? Tem força política? Tem correlação de força para fazer isso? Tem politização? Não. Mas é uma mudança nessa circunstância, não há dúvida. Certo? Em 1940, de cada 10 operários franceses, somente um tinha automóvel. Em 1970, de cada 10 operários franceses, 9 tinham automóveis. Eles continuaram sendo operários, embora participaram cada vez mais do consumo. Tá?
E a outra mudança importante que é na questão da reinvenção do mercado no Brasil. O mercado no Brasil, de maneira geral, sempre foi concentrado pelas grandes empresas, certo? Pelos grandes negócios. Né? O poder do oligopólio, do monopólio. E me parece que há elementos novos em relação à expansão dos micro e pequenos empreendimentos no Brasil. Algumas medidas importantes, do ponto de vista de políticas públicas, compras governamentais, por exemplo, políticas da compra de alimentos com a articulação da merenda escolar, né? As licitações que abriram espaço para os pequenos empreendimentos, o Super Simples, que estabeleceu um novo regime tributário, né, para as pequenas e microempresas, o estabelecimento do microempreendedor individual, o MEI, foram quase 4 milhões de microempreendedores que passaram a ser reconhecidos legal e juridicamente, passaram a ter acesso a crédito, passaram a reorganizar o mercado. Isso tudo está reconstituindo um novo federalismo no Brasil. Entre 1870 e 1990, vamos dizer assim, tudo que ocorreu no Brasil passou por São Paulo. Onde é São Paulo e o Brasil? Vivíamos o São Paulismo. O São Paulismo era a ferrovia que puxava os demais vagões dos estados, das províncias do Brasil. O sonho de cada governador era copiar São Paulo. O limite disso chegou durante o governo militar, que nós montamos uma mini São Paulo no meio da floresta amazônica, que foi a Zona Franca de Manaus. Coisa estranha. Índio, floresta, montamos uma mini São Paulo, um centro industrial, numa região de florestas. E agora parece que o Congresso estabeleceu que vai ficar até 2070, tal da Zona Franca de Manaus. Não sou contra a Zona Franca de Manaus, mas eu acho que a ideia do regionalismo brasileiro, do federalismo brasileiro, era sempre copiar São Paulo. O São Paulismo era isso. Olha, o que ocorreu nesses últimos anos, nesses últimos 10 anos? São Paulo não é mais exemplo de modernidade. O trânsito, que várias cidades copiaram São Paulo, então o nosso trânsito é aquele que em determinadas horas, não é, do dia, se não o dia todo, a velocidade média é 16 km por hora. Em São Paulo é assim, 16 km por hora se você quer andar do seu carro. Que é 1 km por hora a menos do que a velocidade da charrete do século XIX. Essa é a modernidade. Certo? O grau de violência, o grau de solidão, certo? O individualismo das grandes cidades. Então, estou querendo chamar a atenção, que nós vamos ter possivelmente nesta eleição, não está decidido ainda, mas possivelmente pela primeira vez desde o estabelecimento das eleições diretas, não vai ter candidato paulista competitivo. Isso não é um caso em vão a ser reconhecido. Então, eu quero chamar a atenção que nós estamos diante de um novo federalismo. As regiões que eram consideradas pobres, miseráveis, são hoje as regiões que mais crescem no Brasil. São as regiões com um outro protagonismo. Tudo isso está pouco conhecido, pouco estudado. Se a gente vai tratar aqui da estratificação social, tem um debate conceitual que turva as coisas. Então, eu acho que nós temos um espaço enorme do ponto de vista da academia, das instituições de pesquisa, de olhar melhor o Brasil, né? Deixar de ser direcionado por aqueles que já morreram, tá certo? Nós temos que olhar o Brasil de outra forma, com outros olhos, porque se a gente ficar prisioneiro do que sai todo dia no jornal ou na televisão, dá vontade nem sair de casa, porque um país é uma coisa do espanto, uma tragédia, é roubo, é corrupção. Veja, o Brasil não está na mesma situação dos Estados Unidos ou da Europa, que tem que discutir. Estão discutindo lá se vai ter decréscimo, se vai ter decadência, ou se vai ser declínio. Quanto é que nós vamos crescer? É pouco, tem que crescer mais. Nosso horizonte é completamente diferente. E o que está ocorrendo é essa sintonia, que, a meu modo de ver, precisa ser melhor identificada, não é? Porque nós passamos por um momento singular. Alguém vai dizer, se nós pegássemos os jornais, né, a rádio, na década de 30, assim, mas o Getúlio Vargas desvalorizou o câmbio. Os Estados Unidos não desvalorizaram. Se tivesse as agências de classificação de risco, o Brasil estava abaixo do risco nos anos 30. Fez tudo diferente. Desvalorizou a moeda, gastou mais do que arrecadava, começou a criar empresa estatal. O Brasil era uma tragédia nos anos... Ah, é? O que foi o Brasil?
foi o primeiro país a sair da crise de 1929. Um país que se organizou sob novas bases. Acho que nós não estamos preparados para ver o novo, né? E estamos muito contaminados pela visão do passado. Então, isso eu acho que leva a nós termos que refletir muito melhor sobre o momento que estamos vivendo hoje. Eu vou ficar por aqui, porque tem questões, são 20 para meio-dia já. Obrigado. Gente, depois dessa aula magna, eu fico embevecida cada vez que vejo a capacidade de articulação e de trazer tantos fatos, informações numa sequência lógica e nos dar um panorama. Eu acho que aí a gente tem um espaço para conversa, então está aberta a palavra. É difícil de perguntar depois, viu, Márcio? É muito difícil. Acho que os nossos alunos e colegas aqui acabam tendo também essa... Eu não sei se eu posso, não seria uma pergunta, mas um comentário. Eu acho que essa nova olhada sobre o papel do Estado, eu acho que isso para nós do nosso programa, para nós aqui da área das ciências sociais aplicadas, é um tema relevante. Eu acho que é um tema, os meus alunos de Estado e políticas públicas, que começam comigo lá nos contratualistas, né, pensando o que é esse bendito desse Estado, né? Eu acho que a gente tem uma agenda de discussão hoje para ver qual é o papel do Estado brasileiro. Eu acho que essa é uma questão relevante. A gente está aberto à conversa. Antônio faz. Se ele acha, conforme os autores que dizem que o nosso capitalismo ainda é politicamente orientado. Qual que não é? O Estado é um produto do capitalismo. Não há capitalismo sem Estado. Nenhuma crise do capitalismo saiu sem maior presença do Estado. O futuro do capitalismo será um capitalismo em que o Estado vai absorver 60%, 70% do PIB. Ninguém imaginava que a saída da crise de 1929 se desse com maior presença do Estado. O Estado arrecadava 5%, 6% do PIB, passou a arrecadar 30%, 40%, 50% do PIB. As mudanças que o neoliberalismo fez, tá certo? Não houve nenhum país que teve queda na arrecadação. Houve mudança na composição, passaram a cobrar mais dos pobres e não dos ricos, tá certo? Mas não houve queda na arrecadação. Então, veja, nós somos prisioneiros do passado. Tá? Tentar continuar olhando esse novo mundo com ferramentas do passado. Não devemos negar as ferramentas do passado, mas elas são insuficientes. E nós caímos num pântano de um debate que não nos leva a entender de fato o que está ocorrendo. Então, veja, nós tivemos na década de 30 no Brasil um renascimento praticamente em termos intelectuais. Nós vimos até os anos 30 com o debate que era feito por que o Brasil deu errado. Era esse o debate. Eu comparava com os Estados Unidos, era o problema racial. Né? Então tinha que ter a coisa do branqueamento no Brasil. O problema nas raças. Aí começam a surgir outros intérpretes com visões completamente distintas, que vão mostrando, na verdade, que aquilo que era identificado como um mal, né, que era a coisa racial, passou a ser a grandiosidade do povo brasileiro. Os novos intérpretes do Brasil, Sérgio Buarque, por exemplo, né, a visão nova, eu acho que isso que nós estamos hoje sentindo falta, né, dos novos intérpretes do Brasil. Há um processo de envelhecimento nas ideias-forças, tá certo? E nós não estamos percebendo, saindo um pouco, e esse é o nosso dever da universidade, porque a universidade tem esse papel de ousar, tá certo? De olhar as coisas diferentes, de reinventar,
quando nós estamos prisioneiros lá, os nossos pontinhos, a fazer um artigo para ganhar ponto na CAPES, não sei o quê, nós estamos cada vez mais tornando uma visão do especialista, né? Do especialista que olha o seu ponto. Infelizmente, a universidade, que antes era o lugar do conhecimento, da sabedoria, né? Do professor, está se tornando cada vez mais um lugar como um emprego qualquer. As pessoas vão lá, bate cartão, vão na aula, vão embora. Isso está nos deixando, não é, de cumprir a tarefa pela qual a universidade foi constituída. A nossa sociedade é tão resistente às reformas, como o professor tem falado. Essa pergunta também é muito interessante, mas eu não vou ter tempo de fazer, porque isso é um curso, tá certo? A gente entender por que na verdade, nós temos o poder do anti-reformismo tão expressivo. Né? Obviamente, isso tem a ver com a herança que nós carregamos, né? A herança no sentido da colonização, mas, diferentemente daqueles que vieram para o Brasil, trouxeram a lógica, né, da colonização por exploração, não foi a colonização para fundar um país, para construir uma nação, como foram aqueles que foram para os Estados Unidos. Certo? Pelo menos da parte norte, oeste, diferente um pouco do sul. Né? Vocês assistiram aquele filme O Mordomo? Né? Interessante, ele mostra ali, nos anos 50, como, na verdade, a expressão do sul ainda contamina parte importante da sociedade norte-americana. Mas nós viemos dessa trajetória, né, que o sentido da nossa colonização foi o sentido da exploração, né, do objetivo do imediato. Tem um livro de 1618, chama o debate sobre as grandezas do país. Então, o nome do autor agora, ele chama a atenção para o fato que ali em 1618, nós estamos no início praticamente do ciclo do açúcar, os brasileiros estão preocupados em ganhar dinheiro muito rapidamente, não estão, ele faz uma crítica à economia cafeeira, não é, dizendo que você não diversificou a economia, você não está criando enraizamento, quer criar um povo, a ideia do curtíssimo prazo, e eu acho que nós ainda, grande medida, às vezes, essa é a nossa preocupação, tá certo? Não é, eu vejo muitas vezes nos jovens, nos meus alunos, ele está ali preocupadíssimo em logo entrar no mercado de trabalho. Para que vai viver 100 anos de idade? Para que é hoje? Tudo bem que tem uma pressão econômica, tá certo? Mas eu vou fazer um curso mal feito, não vou ler tudo, não vou me preparar, mas eu estou com 22, 23 anos, eu vou entrar no mercado de trabalho e vou viver até 100 anos de idade. Tá, isso é outra questão a todos nós colocado, que é o próprio sentido da vida. Qual é o projeto que nós queremos em termos individuais e coletivos? Uma sociedade que vai viver 100 anos de idade. Certo? O brasileiro que chega aos 60 anos de idade hoje, ele tem, segundo o IBGE, a expectativa média de vida de mais 22 anos. Vai viver até os 80, 82 anos. Quem nasceu nas gerações passadas, na década passada, vai viver 100 anos de idade. Então, como é que nós organizamos a nossa vida para isso? Qual é o papel da educação? Qual é a nossa relação da vida com o trabalho? Então, isso é uma questão muito importante do ponto de vista de como é que nós organizamos e entendemos as reformas que o Brasil precisa continuar fazendo. Agora, a resistência é enorme. Veja, eu acho que grande parte dessa dissintonia que há hoje no Brasil, né, quando a gente vai ler lá os articulistas, ouvir aqueles que falam na rádio, no jornal, é de uma bagagem de preconceito enorme. Preconceito enorme, as pessoas, uma parte dos brasileiros não estão nada satisfeitos em ter que compartilhar determinados espaços com gente que eles não imaginavam ter compartilhado. Andar de avião com gente pobre. Né? A pessoa antes ia para Miami e podia vir contar aqui as suas glórias, agora a empregada doméstica também foi para Miami. Ela vai almoçar fora e está vendo lá o pessoal, né? O cara da construção civil também está indo almoçar fora. Então isso dá um preconceito gigantesco. O preconceito nas universidades. Antes, né, o Brasil sempre foi um país do monopólio das oportunidades. As oportunidades sempre eram para poucos. Há de vez em quando um ali para fazer exceção. Então agora as pessoas dizem, mas eu estudei, eu fiz no colégio privado, de repente tem alguém do colégio público no meu lado. Olha que coisa.
Vejam, há 10 anos atrás, quando foi criado o ProUni, não é, das cotas, colegas meus lá da Universidade de São Paulo diziam, isso vai reduzir a classificação da nossa universidade, porque vai cair. Aonde? Aonde é que está comprovado isso? Os dados que analisam aqueles que entraram, não houve queda, pelo contrário, as pessoas se esforçam mais, estudam mais do que aquele que teve sempre uma boa vida. Então o preconceito é muito grande no país. E esse preconceito vem irradiando. Olha, dá um exemplo. Na Prefeitura de São Paulo, a administração recente perdeu a tentativa de fazer com que o IPTU, Imposto Predial Territorial, fizesse com que as pessoas que moram nas mansões pagassem mais imposto do que os que moram na favela. Quem pode ser contra isso? É justo, a pessoa mora na favela, não tem as condições mínimas, não é, de urbanidade que tem alguém que mora nas mansões. Foi derrotado isso. Foi derrotado. São Paulo e o Brasil todo, segue cobrando mais, não é, dos pobres do que dos ricos. Então, eu acho que essa é a questão mais importante que nós temos hoje, não é de você fundamentar a democracia brasileira com base no conhecimento, no base das ideias, e não nos chavões, não é, algo extremamente esvaziado, que não conduz a um entendimento adequado sobre o nosso país. Bom dia, professor. Eu não gosto muito de microfone, mas preciso perguntar e vou correr o risco de fugir talvez um pouquinho do seu tema principal, mas é algo que me interessa para a minha pesquisa, então vou aproveitar a oportunidade. O senhor citou dados do desemprego, que na década de 80, me parece, a gente tinha, ou antes da década de 80, enfim, uma situação de pleno emprego, e nos anos 2000 a gente teve níveis elevados de desemprego. Hoje a gente tem uma situação, né, mais aceitável, digamos, de desemprego, mas a gente tem quase que 50% dos empregados ainda na informalidade. Como que a gente sai desse impasse? Né? Melhora os níveis de desemprego, mas a gente tem essa grande informalidade ainda. Também interessante essa pergunta. Eu sempre fico preocupado, se tornou comum, inclusive, uma parte dos analistas usarem esse termo do pleno emprego, né? A ideia do pleno emprego é uma ideia keynesiana que vem de Keynes, né, que não está olhando o mercado de trabalho, a mão de obra, está olhando as forças produtivas, né, e para ele, quando há pleno emprego das forças produtivas, você tem um pleno emprego de todos os fatores de produção, inclusive a mão de obra. Né? E ele entendia que para haver pleno emprego é necessário o Estado. Sem o Estado, a economia capitalista não chega no pleno emprego ao longo do tempo. Chega no momento, mas não persiste ao longo do tempo. Então, a ideia do pleno emprego vem dessa perspectiva. Quando se fala que tem pleno emprego, né, então é o seguinte, não precisa crescer mais, já tem pleno emprego. Então, aqueles que falam que há pleno emprego estão dizendo o seguinte, olha, a economia brasileira está crescendo, não precisa crescer mais, porque já todo mundo está empregado, não precisa mais lutar pela desigualdade, o país está pronto. Não, nós somos um país subdesenvolvido, um país em construção. Né? Quem é que está satisfeito com a nossa infraestrutura? Quem é que está satisfeito com os nossos serviços? Os serviços privados, como os bancários, os serviços de telefonia, serviços de saúde complementar, mas também os serviços públicos, educação, saúde, transporte e assim por diante. Então, há muito o que fazer com o Brasil. Estamos longíssimo do pleno emprego. Tá? O fato de nós termos tido, segundo a teoria econômica, o país que tem até 3% de desemprego é considerado pleno emprego, porque, em tese, teria mais pessoas para trabalhar do que empregos existentes. Todas as pessoas poderiam estar empregadas, mas não estariam pelo fato de que há problemas friccionais, ou seja, pessoas, eu estou aqui querendo trabalhar, mas não sei que existe um emprego aqui na cidade, mas esse emprego existe. Então tem problemas de intermediação de mão de obra, de formação, de capacitação. Mas, na realidade, não temos um mercado de trabalho estruturado. Nós temos ainda vários trabalhadores que não são submetidos à ideia do mercado de trabalho. Né? São trabalhadores que não são assalariados, etc. Então, os anos 70 ainda a situação era mais grave, apesar do desemprego ser pequeno, porque, em grande medida, a pessoa para ser desempregada tem que ter renda para poder ficar desempregada.
O pobre não pode ficar desempregado porque ele precisa fazer alguma coisa. E nas medidas do IBGE, não é? Assim como adotadas em outros países, só é desempregado aquele que preenche 3 características. A primeira, você ter procurado trabalho. Nós sabemos que procurar trabalho custa. Você tem que, muitas vezes, na cidade, tomar um ônibus, fazer um currículo, tá certo? Então, custa procurar emprego, não é assim. Então, a pessoa que está desempregada há muito tempo, ela vai procurando emprego cada vez menos, porque ela procura quando há possibilidade e perspectiva de encontrar um emprego. Então, se a pessoa está desempregada, mas não procurou emprego naquela semana, ela não é desempregada, ela é inativa. Para ser desempregado, então, tem que estar procurando trabalho. 2, não é? Não pode ter trabalhado naquela semana que foi feita a pesquisa mais do que 2 horas. Se eu, desempregado, procurei trabalho e não tenho dinheiro, fui lavar um carro ali, lavei o carro por 2h30, já estou ocupado. Então, para ser desempregado, eu tenho que procurar trabalho. Não posso ter trabalhado na semana mais do que 2 horas. E 3, tem que estar disponível para começar imediatamente o trabalho assim que ele ofereça. Então, são 3 condições nesse sentido. Tá? Então, bom, dentro desses critérios, o desemprego cresceu muito nos anos 80, e sobretudo nos anos 90, e decresceu a partir de 2002, 2003. Não é? Mas nós ainda temos um estoque de 5, 6 milhões de pessoas desempregadas. Temos um percentual importante de pessoas que deixaram de procurar emprego porque foram estudar. Nós temos cerca de 5 milhões de jovens que saíram do mercado de trabalho ou não entraram no mercado de trabalho porque estão estudando mais. Melhorou a renda da família? Não, vamos botar o nosso guri, a nossa filha para estudar um pouco mais, para ver que ela entra depois. Há essa ideia, tá certo? Então, isso tudo também ajuda, não só a criação do emprego, foram 22 milhões de empregos criados no Brasil, além do fato que também pessoas deixaram de procurar trabalho porque estão estudando. Mas, na verdade, o que nós temos ainda é uma presença da informalização, isso está falando, pessoas que não são assalariados em regime formal de trabalho, portanto não tem a previdência social, etc. Agora, tem um outro conjunto de pessoas que estão ocupadas, mas jamais serão assalariados. São os trabalhadores por conta própria, trabalhador autônomo, né, trabalhador da agricultura familiar, todo esse segmento não vai ser assalariado, e por não ser assalariado, não tem a cobertura da proteção social. Então, aí eu acho que é um outro aspecto a ser discutido, que diz respeito a uma espécie de reforma trabalhista que incluísse esses segmentos. Tá? O microempreendedor individual era o cara que vende cachorro-quente na rua, etc. Esse cara pode se organizar como microempreendedor, ele tem acesso à Previdência, ele tem acesso ao CGC, ele pode, com base nisso, então, ser reconhecido como pessoa física, pode ter acesso a crédito, pode frequentar um curso, etc. Então, o que eu quero chamar a atenção é que nós temos vários segmentos do mercado de trabalho que não são formais, uma parte que são assalariados, então é ilegal, não poderiam estar nessa circunstância, mas estão, e outros que não são assalariados, que, a meu modo de ver, precisaria de outras regras de proteção que não as atuais que nós temos hoje. Eu tenho mais uma questão aqui, e aí, devido à hora, a gente encerra, né? Passaríamos o dia, já fica o convite para vir dar um curso e não só uma palestra, né? Pronto, falei na frente de todo mundo, testemunha, a Ju também concorda. O que falta nas nossas universidades para que se desperte o interesse nos acadêmicos por esse desejo de transformação e não só o formar por formar? Bom, aqui já tem uma tese que quem fez a pergunta acha que a universidade forma, tá certo? Ela pode deformar também, não sei. Isso nós temos uma diversidade, não é o caso daqui, evidentemente, mas nós temos uma diversidade de universidades, não é, no Brasil. Olha, de fato eu acredito que nós, em grande medida, ela está associada a um distúrbio intergeracional, né? Que é uma grande incapacidade nossa, professor, de entender os alunos. É um problema geracional de grande monta, do ponto de vista de que aquilo que para nós, professores, é interessante, não necessariamente é interessante para os alunos. Eu fiquei 5 anos sem lecionar na Unicamp, eu voltei e perguntei para os meus colegas, como é que está se dando aula agora? Não, continua no quadro,
Eu também continuei, mas eu vejo que isso não é a mesma linguagem. Não é? Então, na realidade, então, assim, eu pertenço, né, sou da geração Gutenberg, né, muito de papel, escrita. Os que estão vindo hoje são a geração pós-Gutenberg. É difícil um diálogo entre os gutenbergistas e os pós-gutenbergistas, né, porque nós somos imigrantes, nós, na minha faixa etária, somos imigrantes nessas novas tecnologias de informação. Então, nós já entrarmos nesse mundo, é um mundo que nos traz insegurança, diferentemente das gerações que nasceram sob as tecnologias de informação, que, portanto, tem muito mais segurança, então, eu acho que tem algo que diz respeito à temática da intergeracional com as novas tecnologias. Por outro lado, acho que, nesse sentido, nós avançamos muito pouco do ponto de vista do método educacional. A educação que se pratica hoje é uma educação desinteressante. Nós não estamos sabendo, na verdade, levar aos nossos alunos, não é, a importância de uma aula. Nós somos prisioneiros da questão do espaço físico. Certo? E hoje há uma série de possibilidades de ensinar. O ensino não é necessariamente tem que ser em 4 paredes. Há uma diversidade de possibilidades. Eu me lembro, eu fui candidato em 2002, então fui derrotado, mas um dos projetos que a gente defendia lá era tal da educação por tempo integral. Era um horror das crianças. 8 horas naquela sala de aula, nem pensar. Os alunos não queriam ficar na sala de aula. No colégio, vocês já viram como é que são os colégios hoje? Os colégios parecem prisão. Pelo menos em São Paulo, uns muros enormes, até estão cercados de arame. É uma coisa estranhíssima. A escola, que era uma coisa comunitária, que fazia parte da comunidade, hoje as escolas são cada vez mais fechadas e fortes. Então, não há interação. São mundos muito diferentes, o mundo da família, o mundo da escola. Então, eu acho que há um contexto que, na verdade, faz com que a gente cumpra tarefas que são tarefas que não sensibilizam mais, em grande medida, a juventude. Então, há esse descolamento. Então, se diz que tem que estudar, porque se não estudar não vai ser alguém na vida. Ou seja, nós continuamos passando a perspectiva de que a educação é uma educação funcionalista, né? Uma educação para o trabalho. Eu acho que o que a juventude quer mais é uma educação para o trabalho, mas não que a educação para a vida. Certo? Que sentido de vida eu tenho ao frequentar a sala de aula? O que isso vai me valorizar e enobrecer do ponto de vista da realidade que eu vivo hoje? Então, não tenho uma ideia formada sobre isso, de como tornar a nossa educação, mas acho que a impressão que eu tenho, né, que o ensino superior, de maneira geral, vai perder o monopólio, as universidades vão perder o monopólio da formação. Né? Tem crescido muito as universidades corporativas, essas grandes corporações criam as suas próprias universidades, o seu próprio sistema de formação. É absolutamente fundamental, nesse novo mundo do trabalho, a educação para a vida toda. Nós temos, o Ministério nosso do Trabalho tem um programa de formação, que não é o Pronatec, mas um programa de formação que compromete cerca de 140 milhões de reais para formar todos os trabalhadores no Brasil. A Petrobras compromete cerca de 400 milhões por ano para formar 55 mil empregados. As grandes corporações constituem sistemas de formação muito exuberante, sistemas de formação complexos, formação para a vida toda enquanto a pessoa estiver empregada. Eu acho que nós continuamos aqui na perspectiva de formar, né, 5% da população para ser um engenheiro, para ser um mestre. Vamos olhar quem são aqueles segmentos mais protagonistas, os personagens mais protagonistas desse novo mundo da tecnologia de informação. De maneira geral, foram pessoas que não se formaram, entraram na universidade e saíram da universidade. Então, acho que tem um mundo aí pela frente para entender melhor, não é? Que tipo de educação nós precisamos fazer. Vamos olhar o método de alfabetização que nós continuamos a fazer. Né? Vovô viu a uva. Ora, isso tem mais razão dessa maneira. Né? A criança com 2, 3 anos de idade já está diante da coisa digital, conhecendo outras línguas. Então, acho que realmente nós precisamos repensar bem o nosso sistema educacional. Muito obrigado pela tolerância, pela oportunidade. Né? Vamos continuar na nossa tarefa, né?
porque achamos que o Brasil pode muito mais. Obrigado.